Em Portugal, os morcegos são quase metade da fauna de mamíferos terrestres. Apesar da importância ecológica ser inegável, é ainda relativamente pouco conhecida. Ao proteger esta espécie, estamos a contribuir para a manutenção da biodiversidade a vários níveis, uma vez que os morcegos se comportam como guardiões noturnos dos ecossistemas. Pelo território nacional voam 29 espécies de morcego diferentes. Destas, 27 foram identificadas no continente, uma no arquipélago da Madeira e outra nos Açores. Neste arquipélago habita a única espécie conhecida de morcegos diurnos. Os morcegos podem se dividir em 3 grupos conforme o tipo de abrigos que ocupam. Por exemplo, aqueles que vivem subterrâneos, em minas e grutas, são os cavernícolas. Aqueles que vivem em árvores têm o nome arborícola. E depois há os que vivem em falésias, nas frestas das falésias, etc., que são os fissurícolas, vivem em fissuras. Claro que muitos destes morcegos, alguns destes arborícolas, alguns destes fissurícolas adaptaram-se às cidades, que reproduzem um bocadinho aquelas estruturas, por exemplo, as pontes ou as pedras dos castelos ou de muralhas, é o mesmo que fosse uma falésia, e temos aí fissurícolas. Arborícolas ocorrem essencialmente em bosques nativos, ou de montados, ou de carvalhais, ou de açotes dos castanheiros, etc. Mas também podem ocorrer nas árvores citadinas, como no Porto, em Lisboa, etc., que nos grandes parques urbanos de Serralves, aqui em Lisboa, em Monsanto, etc., ocorrem também um bocadinho por aí. Os cavernícolas é que estão mesmo limitados a andar debaixo de terra ou em estruturas que sejam parecidas, como grandes adegas, etc. Mas a maior parte dos cavernícolas está restrito a grutas e a minas. Em Portugal há 9 espécies de morcegos com hábitos cavernícolas, sendo o morcego de peluche o mais comum. Os efetivos populacionais oscilam entre os 20 mil e os 30 mil indivíduos. A nível geral, o morcego pigmeu e o morcego anão são os mais abundantes no território nacional. Ambos estão bem adaptados ao meio urbano e, por isso, são frequentemente avistados nos telhados das casas e nas caixas de stores. Temos algumas espécies de centro da Europa que ainda vêm até Portugal, temos algumas espécies do norte de África que ainda vão até, portanto, a Península Ibérica acaba por ser aqui um reduto de muitas espécies. De qualquer das maneiras, os países mediterrâneos são aqueles em que há mais número de espécies. Portanto, quando subimos para a zona da Europa Central e para a zona mais a norte, o número de espécies, de facto, é muito reduzido. Neste momento, são identificadas na Europa 55, portanto, nós temos 29, o que é, de facto, muito bom, mas, por outro lado, também nos dá uma responsabilidade acrescida na sua conservação. A ocupação do território pelos morcegos cavernícolas está mais restrita às características geológicas do país. Estas espécies acabam por colonizar antigas perfurações mineiras e grutas naturais mais comuns em zonas calcárias. O número varia de ano para ano, mas, de modo geral, há 55 abrigos de relevância identificados em Portugal continental. Os morcegos em 2 períodos críticos do ano, que é o inverno, quando fica frio e não há presas, porque os insetos têm musculatura fria e com o frio não voam, portanto não há presas. Como tal, eles têm tendência a hibernar. Quando têm baixa temperatura corporal, baixo metabolismo, hibernam e formam grandes colónias de hibernação. Estas colónias estão um pouco espalhadas pelo país, concentram-se o grande número das grandes colónias de hibernação estão em Trás-os-Montes, aquelas que nós conhecemos no interior transmontano, com dezenas de milhares de indivíduos. Embora no sul do país também existam colónias, devido, pensamos nós, às alterações climáticas, porque as grutas estão a ficar cada vez mais quentes e então está-se a perder a hibernação no sul do país. Em relação à criação, os morcegos voltam-se a juntar todos no verão, que é quando as fêmeas dão à luz e criam creches enormes de milhares de morcegos bebés ali, com umas poucas fêmeas a cuidar desses animais. E essas colónias de criação também estão aí ou no sul do país, algumas no centro e também bastantes em Trás-os-Montes.
A semelhança, tanto ao nível da morfologia como das vocalizações, a reduzida abundância de algumas espécies e a grande mobilidade dificultam o estudo destes animais. Em 1987, Portugal iniciou o programa de monitorização de abrigos subterrâneos de importância nacional de morcegos, um dos mais antigos em toda a Europa. A asa é extremamente irrigada, portanto tudo isto são vasos sanguíneos. Esta membrana sustenta os 4 dedos, o antebraço, vem à pata. Nesta espécie, na maior parte delas, continua até à cauda e depois vem do outro lado. E depois eles fazem trazem a boca até à membrana e apanham os insetos. E quando as fêmeas têm bebés, esta membrana é muito útil, porque eles geralmente estão pendurados de cabeça para baixo. E tanto o bebê se nascesse, depois ficava pendurado, então elas viram-se ao contrário, prendem-se pelos polegares. E os bebés nascem e ficam nesta membrana. Idealmente, a monitorização é feita em 2 épocas do ano. Uma na hibernação, entre dezembro e fevereiro, e outra na maternidade, entre abril e julho. Os técnicos do ICNF e os investigadores científicos registam a temperatura e umidade dos abrigos, anilham, pesam e identificam os morcegos e realizam estimativas populacionais. Em média, 1 metro quadrado tem entre 1.000 e 2.000 indivíduos. Portanto, o que nós vimos nesta mina foram, sobretudo, pares que estavam em cópula, ou morcegos desta espécie que seriam machos e que formam os territórios que atraem as fêmeas. Este é um macho que já é adulto, portanto, terá pelo menos 1 ano e meio, que é o tempo que esta espécie leva a estar sexualmente matura. A anilha que vamos colocar, 59.653. Nós colocamos as anilhas nos machos no antebraço direito, nas fêmeas no antebraço esquerdo, porque assim, quando os vemos no teto, sabemos se é um macho ou fêmea mesmo quando nós conseguimos capturar. Portanto, uma vez mais, polegar solto, os 4 dedos, uma asa com uma área bastante grande, tanto que apanha a pata. Também é uma fêmea adulta, portanto, que é o que é esperado nesta época do ano, porque é a altura das cópulas. 59.655. Portanto, esta será uma fêmea, em princípio, um bocadinho mais jovem do que a outra, que tem os dentes mais pontiagudos. 32. Um estudo de 2023 analisou quase 4.000 espécies de 6 categorias taxonómicas diferentes e comprovou a relação positiva entre o tamanho corporal e a longevidade. Por exemplo, um rato vive 4 anos, um cão vive 15 anos e um elefante 70. Apesar de ser difícil determinar a idade de um morcego, estes animais relativamente pequenos vivem muitos anos. O morcego mais velho conhecido foi um morcego que foi endilhado e que foi recapturado passados 42 anos. Portanto, que é incrível para um bicho desta envergadura. Portanto, em média, eles vivem na natureza, dependendo das espécies, mas vá lá, 7, 8, 9, 10 anos. Mas pronto, noutras espécies já há máximos conhecidos de 15 anos, 16 anos, 17 anos, o que é incrível para um bicho tão pequenino. Descobrimos também que os morcegos não sofrem, agora vou dizer um palavrão, senescência. Que é aquilo que vocês estão a filmar aqui, os pelos brancos, os cabelos brancos, a velhice. Eles não envelhecem, portanto vivem muitos anos e para sempre jovens. Eles conseguem isto, pensamos nós, isto começou a ser estudado em 2017, há menos de 10 anos atrás, liderado pelos irlandeses, mas do qual nós fazemos parte dessa equipa. O que nós pensamos é que eles têm mecanismos de reparação do ADN, dos genes. Os morcegos são os únicos mamíferos com capacidade de voo ativo e deslocam-se através da ecolocalização.
Este sistema natural emite uma onda sonora que rebate num objeto e fornece informações sobre a distância e o tamanho do mesmo. Em Portugal, a maior linha de voo registada foi de 240 km em linha reta. Um morcego foi anilhado numa gruta perto de Tomar e, passadas 3 noites, foi recapturado numa mina ao pé de Moura. Em média, o animal de 14 gramas voou 80 km em cada noite. É muito importante, em termos de conservação, sabermos a rede que os abrigos estão ligados entre si, porque este abrigo onde nós fomos agora é um abrigo que é utilizado sobretudo durante a época de maternidade. Mas tendo em conta que há movimentos, portanto, os morcegos que nascem aqui e que têm aqui os bebés, durante o resto do ano estão noutros abrigos que até podem estar a dezenas ou até centenas de quilómetros. Portanto, para nós protegermos este, temos que proteger todos aqueles que estão dependentes dele, porque senão, assim, se há um problema qualquer num dos outros, acaba por afetar à mesma esta colónia. De acordo com o Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental, quase metade da fauna de morcegos tem estatuto de ameaçada, sendo que as espécies com risco de extinção mais elevado são todas cavernícolas. Sem nenhum predador natural específico, os fatores de risco são transversais a toda a perda de biodiversidade e estão relacionados com a ação do ser humano. A substituição dos ecossistemas naturais por algo mais artificial, seja agricultura intensiva, seja indústrias ou malha urbana, tem-se estado a perder o habitat natural. Com isso, os morcegos perdem abrigos nas árvores e perdem as zonas de caça. E isto talvez seja a principal causa da ameaça. Com a expansão agrícola mais intensa, atenção, a agricultura é amiga da natureza se for com práticas sustentáveis. Se for ultra intensiva, já existe algum conflito com a sustentabilidade. E nesse contexto, com o uso abusivo de pesticidas, leva a que haja não só uma depleção nas populações de insetos, como os insetos sobreviventes ficam contaminados. E isto pode envenenar os morcegos. Depois, em paralelo, há outras coisas, a perturbação de abrigos nos subterrâneos, que há pessoas para tudo. Se for uma colónia de criação cheia de crias, pode perturbar essa colónia. As mães fogem, abandonam as crias. Se for uma colónia de hibernação, acorda os animais antes do tempo, eles podem morrer porque não têm reservas. A perturbação também tem sido um fator. Algo mais recente que temos sentido tem sido a rede de estradas, que sofreu uma explosão nos anos 90, com a entrada na União Europeia, em Portugal. Mas há vários morcegos que são atropelados em estradas, que eles, a caçar os insetos, muitas vezes descem para os faróis dos carros para apanhar os insetos que ficam ali presos na luz. E os parques eólicos, para algumas espécies, uma ou outra espécie, poderá ser um fator de ameaça. Uma ventoinha de um parque eólico em movimento cria um campo de descompressão na parte de trás da ventoinha. Portanto, o morcego, mesmo que evite a ventoinha, quando chega à parte de trás ou quando está a passar na parte de trás, sofre uma descompressão muito grande, o que leva a um rebentamento dos órgãos internos. É um efeito pipoca. Hemorragias, etc., e acabam por morrer. Nós encontramos vários animais mortos em parques eólicos, aparentemente intactos, mas quando fazemos uma autópsia, encontrava-se os órgãos internos todos rebentados, cheios de hemorragias. A isto chama-se barotrauma. Estes animais estão protegidos legalmente, sobretudo pela Convenção de Bona e pelo Acordo de Conservação Eurobats. Portugal é um dos países signatários desde agosto de 1995 e, como tal, é proibido capturar, manter ou matar morcegos. More than 20 years ago, we recommended several measures like Há mais de 20 anos, nós recomendamos várias medidas, como a instalação de grades e cercas à volta das grutas. Mas não tem sido feito da maneira correta. Há agora provas de que, para algumas espécies, as grades acabam por ser perigosas. Algumas colónias não gostam e não as aceitam. A Organização Internacional coordena medidas de conservação junto dos governos e reúne dados científicos recolhidos por investigadores europeus.
Este abrigo, numa antiga mina no Alentejo, chega a reunir entre 150 a 1.300 morcegos rato grande entre a época de hibernação e de maternidade. So the problem is that tourism is not always very well O regulated. problema é que o turismo nem sempre é bem regulamentado e nem todas as grutas estão documentadas. É por isso que os morcegos cavernícolas são mais vulneráveis, na verdade. O principal problema com muitas espécies de morcegos cavernícolas é que eles formam grandes colónias muito vulneráveis. Se a gruta for perturbada ou destruída, não há outro lugar para eles partirem. Se a gruta for perturbada ou destruída, não há outro lugar para eles irem. There is no other place for them to live. Esta classificação dos abrigos de importância nacional, apesar de não ter um peso legal, de facto, assim, vai variando consoante os dados de monitorização e permite-nos que tenhamos em consideração estes abrigos quando depois estamos a lidar com todos os projetos de desenvolvimento, parceiros para estudos de impacto os mais diversos. Nós começámos a vir cá em 1989, depois em conversa com as pessoas percebemos que estavam aqui a tentar fazer aqui esta galeria. Conseguimos conciliar esta situação em que a galeria foi feita e as pessoas visitam e toda a parte dos morcegos está recatada. Em todo o mundo há perto de 1.400 espécies de morcegos e a maior diversidade localiza-se nos trópicos. A dieta destes mamíferos pode variar entre fruta, aranhas, pequenos répteis, pássaros e peixes, mas aproximadamente 3/4 das espécies são insetívoras, onde se incluem todos os morcegos europeus. Têm uma alimentação pouco seletiva, uma vez que comem o que houver no meio envolvente. Um morcego, do ponto de vista aerodinâmico, é quase um tijolo com asas. Então, como consequência, tem que estar sempre a comer. É um voo energético, tem que estar sempre a comer, sempre a gastar energia. E, como consequência, comem cerca de metade do seu peso todas as noites. Comem muitos insetos. Incluindo alguns dos principais tipos de culturas do mundo. Portanto, milho, arroz, algodão, culturas vegetais de todos os tipos, não só em sistemas agrícolas intensivos, mas também em sistemas florestais e pomares. Tem havido um conjunto de estudos que têm demonstrado que os morcegos estão a ter enormes benefícios para a agricultura. Não só as culturas são colhidas em vez de serem comidas por insetos, como também se reduz a utilização de outras formas de controle de pragas, principalmente pesticidas. Other forms of pest control, primarily pesticides. Ao longo das últimas 2 décadas, a América do Norte registrou uma grave mortalidade das populações de morcegos, na ordem dos milhões de indivíduos. A causa deve-se à propagação de um fungo invasor vindo da Europa, que provoca a doença da síndrome do nariz branco. Este ano, o professor da Universidade de Chicago, Eyal Frank, concluiu que, nas zonas infectadas, os agricultores intensificaram o uso de inseticidas em 31% para colmatar a ausência do serviço feito pelos morcegos. Entre 2006 até 2020, nesses condados dos Estados Unidos onde se perderam estas populações, a mortalidade infantil aumentou. Porquê? Porque ao haver menos morcegos, houve mais pragas naqueles campos agrícolas, aumentou a quantidade e o uso de pesticidas e, como consequência, a mortalidade infantil nesses condados aumentou em 8%. Portanto, de um modo muito rebuscado, quase que podemos dizer que os morcegos, ao combaterem pragas, salvam também crianças. Não há nenhum tratamento comprovado que os humanos possam aplicar aos morcegos. Felizmente, há provas que os morcegos estão de facto a responder e a ganhar alguma resistência à doença. Portanto, as populações nas áreas que foram infectadas há 20 anos estão a começar a recuperar. As alterações climáticas estão a modificar a abundância e a distribuição geográfica dos insetos. Apesar de ainda haver incertezas, as previsões dos trabalhos de campo apontam para a migração de insetos em direção a norte ou a zonas de maior altitude.
there have been several studies that have shown that bats are, in essence, Tem havido uma série de estudos que mostram que os morcegos são, na sua essência, sentinelas. Eles são os primeiros a avisar-nos que chegou uma nova espécie de inseto a uma dada área. Os insetos não só danificam as culturas agrícolas, como também podem ser vetores de doenças que tanto afetam humanos, outros animais ou gado. both of humans and of other animals and livestock. A maior parte dos morcegos frugívoros habita nos ecossistemas tropicais. Um estudo dos Estados Unidos dá conta de quase 530 espécies de plantas que dependem de morcegos que se alimentam de néctar, como principais ou exclusivos polinizadores. É o caso de algumas plantas medicinais, da planta do cacau e do agave, planta usada para substituir o açúcar de cana e fazer tequila. Algumas destas culturas são de agricultura intensiva, com recurso a sementes colonizadas. Fruit-eating bats are also Os morcegos frugívoros são também muito importantes na distribuição e dispersão de sementes, particularmente para muitas plantas que são importantes na recuperação de ecossistemas, depois das florestas terem sido cortadas e das estradas terem sido construídas. Muitas das plantas das quais estes morcegos dependem são de crescimento secundário e são as primeiras a ocupar esses habitats perturbados. are secondary growth plants that are the first to invade these disturbed habitats. Um estudo da Universidade do Sudeste da Louisiana, realizado em Portugal, comprovou que os morcegos conseguem alcançar altitudes de 1.600 metros e atingir velocidades máximas de 135 km por hora. Em comparação, um falcão peregrino tem uma velocidade média de voo horizontal de 150 km por hora. Devido a este enorme esforço físico para um animal tão pequeno, os morcegos têm um metabolismo muito acelerado e adaptaram-se a estar praticamente sempre com febre para equilibrar o organismo. Assim, desenvolveram um sistema imunitário forte e passaram a ser conhecidos como hospedeiros saudáveis de doenças. Os morcegos e as doenças têm um estigma muito grande, principalmente associado ao Covid, porque o Covid é um vírus parecido, não é igual, é parecido com um vírus que existe nos morcegos, mas na Europa e em climas temperados não são uma ameaça para a saúde pública. O ser humano do passado viveu durante dezenas de milhares de anos em cavernas. O homem das cavernas. Já apanhámos as doenças todas que tínhamos apanhado dos morcegos cavernícolas na Europa. Foram milhares de anos de convivência. Por exemplo, nós temos muitos coronavírus que são constipações, que provavelmente vieram desses tempos muito passados, de dezenas de milhares de anos atrás. Hoje em dia não se conhece nenhuma doença digna de registro particular dos morcegos que possa ser transmissida aos humanos ou mesmo a outra fauna. As asas dos morcegos são como uma mão humana e a membrana é pele. Associando o elevado gasto energético ao aquecimento da temperatura, estes animais vão transpirar mais e, consequentemente, vão precisar de beber mais água. Os frequentes episódios de seca extrema podem comprometer a manutenção do número de populações. Com o aquecimento dos abrigos durante o inverno, os abrigos não têm condições, estão demasiado quentes para poder permitir com que os morcegos hibernem. Isso faz com que, ao eles não dormirem, têm que estar a consumir energia, têm que estar a consumir a pouco alimento que existe disponível, apesar de tudo, no inverno. E no caso das fêmeas, andamos a descobrir que a gestação, portanto a gravidez delas, continua e acabam por dar à luz muito mais cedo, uns 4 meses mais cedo do que o expectável. Se as crias nascem em janeiro, fevereiro, depois basta haver uma chuvada em março, abril, as fêmeas não comem, as crias não têm leite e as crias morrem à fome. Portanto, aqui está um impacto provável ou possível das alterações climáticas que possa causar um severo impacto no efetivo. Porque se juntarmos a isto que os morcegos só têm uma cria por ano e não têm todos os anos. Nós, por exemplo, em Trás-os-Montes descobrimos para uma espécie, em anos de seca ou anos de pouco alimento, as fêmeas preferem não engravidar e aguardam para o ano seguinte. Portanto, tudo isto faz com que a dinâmica das suas populações seja muito lenta e sofrerem um colapso leva muitos anos a recuperar.
Os morcegos são bons sinalizadores da qualidade do meio ambiente, podendo ajudar a comunidade científica a prever mudanças provocadas pelas alterações climáticas. A conservação desta espécie deve continuar a ser uma prioridade para Portugal. Saiba mais sobre as colónias de morcegos cavernícolas no podcast Biosfera. Até ao próximo episódio. Seja bioativo.